Se o Espiritismo não é uma religião propriamente dita, como muitos pretendem, no sentido de não ter uma estrutura hierárquica, não ter sacerdotes, não ter rituais instituídos, nem dogmas. Por um lado, ele não deixa jamais de estar ligado profundamente com os problemas religiosos e também ter consequências religiosas extremamente importantes dentro da sua concepção de mundo. Por isso ele é forçosamente uma filosofia religiosa. E se tirar este aspecto religioso dele, ele estará consequentemente mutilado. A sua cosmovisão abarca em última instância o destino do homem ou do espírito em relação a Deus. Quando o Espiritismo aborda o homem dentro da antropologia filosófica espírita, que consiste em pensar a natureza humana do ponto de vista de sua natureza e de sua finalidade, quando assim o Espiritismo pensa o homem, ele já o pensa ligado necessariamente a Deus. Primeiro por sua natureza, que é recebida pelo ato criador de Deus, que o dota de um espírito capaz de conhecê-lo. E então, segundo, pela sua finalidade. Esta natureza criada por Deus, esta natureza essencialmente espiritual, criada por Deus, tem a finalidade suprema de conhecê-lo. Assim é dito na questão 1009 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito Paulo, o apóstolo, diz que o destino do homem é gravitar para Deus, né? Se aproximar de Deus tanto quanto lhe for possível. E também é dito no capítulo 2 sobre a lei de adoração, que na questão 650, que a lei de adoração é inerente à natureza humana, né? Kardec faz uma pergunta muito bem elaborada. Ele pergunta o seguinte: a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? E a resposta é: sentimento inato, como o da divindade. Ora, esta distinção entre sentimento inato e um produto adquirido faz toda a diferença. Porque se é um sentimento inato, quer dizer que está inerente à natureza do homem adorar a Deus e também ter uma certa noção incipiente da divindade. E não que seja, como pretende o historicismo e o relativismo, que a religião propriamente dita, o sentimento religioso do homem, seja uma espécie de introjeção que a civilização promoveu na mente humana, introjetando ao longo dos tempos, por coerção da religião e do poder, a noção de Deus e um certo sentimento domesticado, né, de adoração a este Deus. Não, pelo contrário. Aonde houver homem no universo, haverá um sentimento inato, que é oriundo da sua própria natureza espiritual. E, por conseguinte, no processo de sua evolução ou do seu desenvolvimento, haverá também um conceito cada vez mais aperfeiçoado da divindade, né? Então, quando o Espiritismo pensa o homem, ele já pensa nessa raiz profundamente religiosa, profundamente espiritual. O homem é também dito, em outro momento no Livro dos Espíritos, que reconhece-se o homem, na questão 592, reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Ora, aí está um elemento, então, de distinção ontológica do homem em relação aos outros seres da natureza. O que torna o homem propriamente o homem, né, além de seu aspecto meramente material, é a capacidade de ele pensar em Deus, pensar em um ser absoluto e sentir um sentimento de reverência a esse ser absoluto, né, e produzir formas de adorá-lo na cultura ao longo dos tempos.
Então o homem é essencialmente religioso, e dentro da cosmovisão espírita, esse senso religioso é totalmente exaltado e é colocado mesmo como a finalidade suprema da existência do homem. Ele foi feito para conhecer a Deus. O seu destino e a sua felicidade consiste em conhecer a Deus em última instância. De modo que, se suprimirmos dentro da cultura o senso religioso do homem, isso é o mesmo que impossibilitar a sua plena realização, né? O filósofo Herculano Pires também fala sobre o processo de evolução desse sentimento de adoração, né, dentro da civilização. Vejamos o que ele diz dessa evolução da ideia de Deus e das formas de adorar a Deus. E a segunda pergunta do ouvinte Paulo Sérgio dos Reis. Os animais têm consciência da existência de Deus? Não, não podem ter. Eles não podem ter consciência da existência de Deus, porque Deus é um pensamento, é um conceito tão superior, tão elevado, que nem mesmo os homens primitivos conseguem senti-lo na sua plenitude. Nós vemos, por exemplo, na história da evolução humana, que as primeiras concepções de Deus pelos homens são muito grosseiras. Os homens partem, por assim dizer, da litolatria, ou seja, da adoração das pedras. Quando falamos de adoração das pedras, nos referimos não apenas a pedras no sentido específico, mas a tudo que pertence ao reino mineral. Então, as primeiras interpretações do homem com referência a Deus se restringem a esse campo dos reinos inferiores da natureza, porque ele não tem ainda a mente suficientemente desenvolvida para compreender este pensamento superior que nos liga à existência de Deus. É por isso que existe uma verdadeira evolução. Da litolatria, o homem vai passando na sua escala evolutiva para a fitolatria, que é a adoração dos vegetais, as árvores sagradas, os bosques sagrados. Assim como na litolatria encontramos as pedras sagradas, os montes sagrados, os rios sagrados. Veja-se até hoje o rio Ganges, na Índia. O rio Jordão, ainda hoje, na Palestina, são rios sagrados. Rios que eram adorados no passado e que ainda hoje são adorados. Ora, além da fitolatria, que é a adoração das coisas vegetais, nós passamos para a zoolatria, que é a adoração dos animais. Ainda hoje não existe na Índia as vacas sagradas? A adoração dos animais. Quer dizer, o homem não tem ainda a capacidade de atingir uma ideia do divino, uma ideia precisa. Então ele atribui o divino às coisas naturais. Ele ainda permanece no terreno da magia. Mas na proporção em que ele evolui, ele vai atingindo planos superiores do pensamento. E quando ele chega a adorar o próprio homem, então nós estamos na antropolatria, a adoração do homem pelo homem. Então eles transformam os seus imperadores, os seus reis, como o imperador do Japão, o rei da Inglaterra, que eram antigamente considerados como deuses. E como deuses, os sacerdotes supremos do seu próprio povo. Ainda hoje nós sabemos que existem os resíduos disso nos países mais civilizados. Na Inglaterra, por exemplo, ainda hoje a rainha ou o rei é, ao mesmo tempo, o supremo sacerdote da igreja anglicana, porque ele representa Deus. E assim nós vemos que é difícil ao homem atingir a compreensão plena de Deus. Ora, seria impossível ao animal, no seu desenvolvimento ainda rudimentar da inteligência, sem os poderes mais profundos da consciência, atingir a essa concepção de Deus. Só para que o senhor tenha uma ideia ainda mais completa disto, eu poderia lhe dizer o seguinte. O filósofo Kant, que foi, como sabemos, um dos maiores filósofos do mundo, filósofo moderno, filósofo Kant dizia que a ideia de Deus é a ideia mais elevada que o homem pode ter. É o conceito mais elevado que o homem pode formular na sua mente.
porque ao pensar em Deus, o homem resume todo o universo numa síntese, uma síntese que é representada pelo conceito de Deus. Então veja o senhor, não era possível ao animal ter na sua mente ainda rudimentar esse conceito supremo que muitos homens ainda não conseguem desenvolver em si mesmos.